Boa noite! Gente, eu já tô com saudade. Hoje é o último dia de gravação do ano. Nem acredito que esse ano já acabou. É a última gravação do ano e esse episódio eu trouxe a Mamãe Noel aqui comigo. Presta atenção que Bem maravilhosa, linda! temática. Vermelha, branca e tá com esse. Olha só que belíssimo esse conjunto dela aí, verde também. Tá maravilhosa. Eu vou Você tá apresentar belíssima ela. também, Vou Izzy. apresentar ela para vocês. A gente vai terminar com chave de ouro. E eu quero já avisar por que que vai ser o último e já vai sair agora na quarta-feira, gente. Os episódios estão saindo na quarta, às 19h30. Só que a próxima quarta-feira é Natal e a outra quarta-feira é Ano Novo. Então a gente vai entrar nesse recessozinho, merecido, Sim. merecido, e a gente vai colocar um compilado dos melhores momentos, até porque a gente teve muitos maravilhosos momentos com convidados espetaculares durante esse ano, que foi assim riquíssimo em conhecimento, em compartilhamento, sabe? Foi muito, muito, muito legal. Então a gente quer fazer um compilado dos melhores, dos mais assistidos, né? E a gente acredita que vocês vão gostar, para a gente fazer aí um resumão de como foi brilhante esse ano aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar, e hoje não seria diferente. Hoje eu tô com ela. Gente, por favor, eu já vou pedir pro meu editor colocar o Instagram dela, porque vocês precisam seguir essa mulher. Ela é maravilhosa, o Instagram é divertidíssimo e ela é uma endocrinologista pediátrica maravilhosa e que fala de uma forma tão bem-humorada, tão leve, todos os assuntos pertinentes a essa especialidade, ao desenvolvimento infantil, que é sensacional você, mamãe, papai, cuidador, titio, titia, já seguirem ela no Instagram, porque de fato tem muita informação relevante e importante. Eu, como mãe, eu te falo assim que eu sou ativa no teu Instagram ali, de ficar consumindo teus conteúdos. Doutora Marília, muito bem-vinda ao Pode Obrigada. Escutar. Obrigada, Izzy. Fico muito feliz de estar aqui, viu? Inclusive, é um sucesso o podcast de vocês. Eu gosto, acompanho muitos temas maravilhosos. Foi uma honra ter sido convidada e obrigada pelo elogio. Eu amo fazer esse tipo de comunicação, porque justamente é o que chega, né? O que a gente estava Perfeito. conversando aqui, logo quando eu cheguei com a Izzy aqui antes, o quanto que é legal a gente falar dessa forma, né? Uma forma que conecta, uma forma que fala com as pessoas dessa geração, né? Que é essa geração de mães. A gente se conecta dessa forma e de uma forma leve, porque a endocrinologia não é uma coisa leve, para falar a verdade. Ela é uma Verdade. especialidade densa, né? E tem dores maternas ali muito, muito densas relacionadas a isso. Então, nada melhor, né, do que pegar isso que não é tão leve e transformar em leve, né? Transformar em entretenimento. E eu tenho tentado Exatamente. muito fazer isso, e E eu graças a achei Deus que tá sensacional. funcionando. Sensacional, porque é isso, é o que eu falei, fica mais leve, né? Porque Sim, realmente são assuntos que muitas vezes causam essas dores, preocupações, sim. ansiedade, né? Na mãe, no pai. E aí, de fato, quando ela olha o teu Instagram, eu acredito que ela leva, né, um pouquinho mais ali no coração, Fica se conecta. agradável e talvez ali até entenda que talvez não seja tão difícil, não seja esse peso todo, porque é colocado de uma forma, tipo assim, ela é um entretenimento, uma forma leve, engraçada, mas que também fala de coisas sérias e também esclarece. Então, assim, a pessoa tem aquela noção de que tem solução, né? Eu acho que isso é bem importante também, a gente Perfeito. fazer algo que vá para o lado da leveza, da solução, da esperança, né? Eu Muito acho bom. que uma das coisas que me fez ir muito para esse lado é o fato de eu nunca ter gostado de acompanhar conteúdos que você assiste e te fazem sair mal daquilo ali. Triste, Com né? sentimento ruim, É entendeu? Isso verdade, engaja, mas verdade. não é uma coisa que funciona Não, pra mim e eu tenho nem pra certeza que mim, não funciona pra a maioria das pessoas, né? nem pra mim. Então, assim, a pessoa quer sair de lá bem, ela quer sair de lá com, sabe, com uma sensação de que tá tudo bem com o filho dela, ou se não tiver, vai ter jeito, né? Exatamente. Não, e eu fico mal mesmo. Eu sou daquelas que eu fico remoendo uma história triste. Então, Sim, assim, eu eu não já vou gosto de ver. bloqueando. Não é que eu não, né, não queira ver o mundo, né? Não é Mas isso. não é isso. É que realmente me deixa mal, então eu também vou bloqueando, eu também vou. A Eu falo pro empatia Instagram, excessiva, às tipo, isso vezes, aqui não né? me interessa, É. Às né? vezes a empatia excessiva leva a gente para um lado que não é muito. É,
às vezes não é nem com o nosso filho, né? Ou às vezes enfim, não Com é tão certeza. legal. Então, esse lado da leveza tem ajudado muito a chegar, né? A Mas comunicar. quem me segue no Instagram já sabe também que o humor, meu amigo, não falta naquele Muito Instagram. importante, é muito importante, é muito legal. Excelente. Eu fui na vida materna, porque a vida materna, se a gente não deixar ela comédia, a gente vai deixar ela Sim. estressante, Gente, enlouquecedora, a gente porque tem ela que é rir das uma coisas, aventura. né? A maternidade Exatamente. é a maior aventura que a É gente poderia ter verdade. optado para nossa vida, E não eu é? acho que ver a maternidade com resiliência, com leveza, torna as coisas melhores. A Torna maternidade deixa a gente mais demais, resiliente, né? demais, A gente, o demais, que eu demais. achava que era super pesado antes na maternidade, eu já acho que é menos, assim. Não que não seja, mas a maternidade, ela traz pra gente uma resiliência, sabe? Sim. Uma força que a gente nem sabe que a gente tem. É verdade, que a gente nem sabe que tem. Mas, ó, gente, vocês já viram aqui que vai ser um papo muito legal, descontraído, bem-humorado e falando de assunto sério, um assunto que sempre a gente traz os assuntos sugeridos pelos nossos telespectadores, por quem tá ali, que nos engaja, né, que curte o conteúdo, que compartilha. Você já tá inscrito no canal? Se você não tiver, já aperta aí no sininho, já se inscreve no canal também, aproveita, porque é isso que nos impulsiona aqui também a fazer esse projeto com tanta dedicação e carinho, né? O nosso Pode Escutar, ele veio assim exatamente da importância da gente ver a necessidade de se falar sobre a saúde dos nossos pequenos e trazer profissionais incríveis. Vou mostrar o gabarito da mulher aqui agora, hein? Né? Aqui para dividir o seu conhecimento, né? Com todos vocês, tipo, é sensacional. Então, é por isso que a gente pede o teu engajamento, a tua ajuda no compartilhar, no comentar, né? No se inscrever no canal, porque é isso que nos ajuda, nos impulsiona a fazer cada vez mais episódios incríveis como esse para vocês. Combinado? Então, olha só, eu vou apresentar a minha entrevistada dessa noite, a doutora Marília Potter. Ela é pediatra e endocrinologista pediátrica, formada em medicina pelo Centro Universitário do Pará, o CESUPA, após uma residência médica em pediatria na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, lá em São Paulo, se especializou em endocrinologia pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a FMUSP, e com pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, que é a ABRAM. A doutora Marília traz uma abordagem completa e integrada à saúde infantil e o quanto isso é importante. A gente já falou várias vezes sobre essa integralidade, né, necessária para a gente realmente olhar a saúde como um todo, ainda mais dos nossos pequenos, né? Ela é titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, e certificada também pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Metabologia, olha só, é SBM. É M. E pela Associação Médica SBEM, Brasileira, que é chama. como é que fala? SBEM. SBEM. Muito bem, SBEM. E agora é a AMB, né? E pela Associação Isso. Médica AMB Brasileira, que é a AMB. e a de pediatria. É os títulos, né? Perfeito. E é um monte de coisa que a gente tem que fazer ao longo da vida. Maravilhoso. E aqui ela A já gente se passou por lasca de estudar diversos. e Já foi chega. preceptora. Inclusive, a gente sempre coloca, né, esse currículo para que você conheça mais ainda o nosso entrevistado, sempre na descrição aqui do episódio, tá, gente? Mas olha só, atualmente ela é diretora clínica do Instituto Potter Bezerra. A doutora Marília, ela coordena um time de multiprofissionais, né, que é completo para esse atendimento da criança e do adolescente acontecer, ó, da melhor forma possível. E mentora familiar também, né, conduz com muita paixão, a gente vê, né, por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo atualmente também, com paixão, propósito, para transformar a vida dos seus pacientes também. E a doutora Marília também é mamãe, né? Além de ter essa visão clara dessa missão, né, que é mudar a vida dos nossos pequenos, certeza que ela tem mais empatia ainda nesse atendimento depois que ela foi mamãe. Não é Com verdade? certeza, mudou tudo. Mudou Na verdade, tudo. sempre foi Eu muito sempre importante falo para isso. mim ser um pouco fora da caixinha, no sentido de, sim, tem tudo isso, estudei muito, acho que é muito importante a gente estudar, a gente ir para a parte acadêmica, para a gente ter uma base, né, de fazer o melhor pelos pacientes. Mas depois a gente precisa pegar tudo isso, colocar numa caixinha ali e realmente integrar isso num atendimento realmente humanizado, verdadeiro, empático, porque senão não adianta. Né? Não adianta a gente ser o melhor profissional do mundo, a gente ter estudado no melhor lugar do mundo, se a gente não tem o olhar para o paciente. Eu sempre tive isso, tanto que assim, a criação ali do time do Instituto é justamente
por isso, pra gente conseguir olhar de uma maneira integral, pra gente ser um time mesmo multiprofissional, pra eu ver o paciente, outro profissional ali, outra especialidade viu também, a gente discute o caso, isso é muito importante, as discussões Perfeito. clínicas. Mas depois de ter o Arthur, Ai, o aí, Arthur, minha quantos amiga, anos o Arthur o tá Arthur agora? tem 1 ano e 9 meses. Ai, meu Deus do O Arthur céu. levou, assim, realmente ele acendeu essa paixão, sabe? Eu digo que a maternidade, ao menos pra mim, foi um grande divisor de águas, Também. sabe? Uhum. Uma grande ativação do meu propósito, sabe? Parece que ficou Sem tudo mais dúvida. claro. É muito interessante isso, assim. E você realmente muda a tua visão para qualquer outra criança. Com Não certeza, só de forma profissional, mas de forma materna mesmo, com né? toda Você já certeza. vai, o teu olhar já é materno para qualquer criança. Então você vai ter um cuidado maior, uma atenção maior que vai te diferenciar mais ainda Certeza. nessa tua missão, Eu né, digo desse assim, mais do que para atendimento. as crianças, porque para as crianças a gente já tem até uma empatia natural, eu acho, né? Assim, Uhum. mas aumenta muito depois que a gente tem filho. E assim, eu acho que o meu olhar para as mães mudou muito, sabe? Exatamente. O que eu achava que era tão simples eu dizer que era assim, porque eu vi no livro, Nunca porque eu mais fui julguei uma mãe. ensinada, nunca mais, nunca. Eu via, aprendi no livro, aprendi nas minhas residências que era assim, assado, e era isso, É acabou. isso Simples mesmo. assim, não é simples assim, né? Não é uma receita de bolo, não é É, tão fácil, essa teoria aí quando né? vem para a prática. Exato, e assim, os sentimentos, toda as ambivalências ali dos sentimentos maternos ficaram muito mais claros para mim. E isso fez toda a diferença, com toda certeza. É verdade, mas que bom que você está vivendo essa maternidade, que você pode transpor isso para a tua área profissional, que ainda mais é dentro da pediatria, né? E eu tenho certeza que isso faz com que você seja mais brilhante ainda nesse teu atendimento e mais diferenciada ainda, né? Com esse teu olhar clínico e integrado, né? Como bem a gente já colocou aqui, né? Que faz parte do teu currículo. Mas eu fiquei curiosa do Instituto Bezerra, do Instituto Potter Potter Bezerra. Bezerra. Olha lá, a gente falou do Potter, só Potter, Potter. Porque eu estava falando só Instituto Potter, ela falou É. Instituto Potter Bezerra, Aham. né? Agora, eu fiquei curiosa para saber dessa equipe multiprofissional. Quais são as especialidades que você tem lá? Olha, a gente começou, na verdade, o Instituto Potter Bezerra é porque Potter Bezerra é o meu sobrenome de família mesmo. Meu pai e minha mãe foram os primeiros, né? Quem criou ali o consultório, na verdade, a clínica, e depois expandiu-se e criou-se um instituto depois que eu entrei. E aí, mas como eu sou do lado da pediatria, acaba que hoje foi naturalmente fluindo para o lado da pediatria, né? A Sim. gente começou a abranger com especialidades bem interlinkadas, sabe? Então, assim, antes, logo no início, a gente tinha especialidades que não eram tão conectadas, né? Então, eram especialidades médicas. Hoje, não. Hoje, eu tenho todo esse cuidado de fazer uma coisa interligada. Por quê? Porque é importante ter o pediatra, é Verdade. importante ter o endocrinopediatra, é importante ter o nefropediatra, o cirurgião pediátrico, a gastropediatra, Olha só né? que Tem legal. todos esses. Tem uma série de especialistas. Tem nutricionista materno-infantil, tem nutricionista que pega adulto e criança, né? Legal. O cirurgião, o neurocirurgião pediátrico. A gente colocou Sim. ali, tem a alergista, diversas especialidades realmente para a gente ter essa abordagem completa. A endocrinologia, ela, como eu te falei, né? Ela é uma especialidade mais complexa, mas assim, muito do que eu preciso fazer ali, do que eu preciso analisar, ele tem raízes de outras especialidades, né? Então, nem sempre a pessoa chega lá porque, de fato, ela tem uma deficiência do hormônio do crescimento, de Uhum. fato, ela tem um hipotiroidismo, de fato, ela tem uma puberdade precoce. Muitas vezes, ela tem um distúrbio do crescimento que provém de uma outra coisa, né? Provém de uma outra raiz, de uma doença crônica. Então, Uhum. assim, por que que eu fui vendo essa necessidade, né? Porque, assim, eu sempre precisei encaminhar muito, né? E nada mais interessante do que a gente estar no mesmo local, E conseguir né? Então, discutir. exatamente, eu vim de uma formação de uma escola grande, né? Que é a USP. Sim. E lá, as discussões clínicas são muito valorizadas, né? É Então, é verdade. muito importante você ver um paciente como um todo. Você não vê Uhum. ele só dentro da endocrinologia, só dentro da nefrologia, enfim. Então, isso foi o que me acendeu, o que fez a chave virar para essa coisa de a gente tem que ter multiespecialidades. Então, a gente tem multiespecialidades, especialmente pediátricas, mas a gente tem também angiologia e cirurgia vascular, que é o meu pai, né? A gente teve a mastologista, mas a mastologista foi embora para Marabá. É. Mas a gente tem especialidades que atendem adultos e crianças também, que é para justamente abraçar essa família. Então, Que a bom. alergista é geral, a gente tem uma nutricionista que é geral. Então, a gente acaba, às vezes, trazendo a família, porque também é muito importante a família estar, né,
junto também nessa, integrada na nisso, né? verdade. É, junto E nessa. ela, com certeza, assim, eu, pelo menos, sempre que eu procuro uma clínica que tenha vários outros profissionais, eu já me sinto mais segura e mais acolhida também, Sim, né? No momento em que eu preciso, de repente, alguma dúvida surgiu no próprio atendimento, né? Olha, mas eu tenho aqui também, né, outro exato, profissional que pode continuar o seu atendimento, exato. né? E facilita a nossa vida, né? Porque Sim, na com correria certeza, do tudo dia a ali. dia, E o nossa prontuário senhora, tá ali, a gente discute depois, sabe? A é, gente pega aquele paciente e destrincha, isso é muito importante, sabe? facilita a vida, E é importante, nossa às vezes, senhora. até para a própria adesão do paciente, Sim, né? Os pais, especialmente, por exemplo, para a parte da nutrição, né? A família tá junto, né? A família fazer uma mudança nutricional ali junta, né? é, É super importante. Então, não, com essa é a certeza. pegada, sabe? Mas é bom ter esse olhar integrado também, de multiprofissionais. Eu fiz o meu mestrado lá na FM USP também. E assim, a gente sabe o quanto que realmente existe até dias da semana para discussão de caso clínico. Isso é Exato. fundamental, é sensacional. Isso é bem Mas muito importante. legal, muito bom. E doutora, antes de a gente de fato iniciarmos, eu queria te falar que a gente até demorou para decidir o tema contigo, de tanto tema É, que a gente tem. tinha para falar contigo. Agora sim, olha, obesidade infantil a gente falou recente, Sim. né? A gente falou sobre puberdade em meninas, porque foi uma ginecologista maravilhosa, a doutora Thaísa também, que esteve aqui junto com a gente, né? E foi um episódio que fez sucesso, mas a gente pode Super falar de uma forma importante. geral de meninos e meninas, para Sim. vocês verem o quanto a Tem gente muita tinha coisa. tema para falar aqui, né? E a gente escolheu uma das sugestões também, que foi sobre crescimento, problemas de crescimento na infância. E antes da gente começar, vocês sabem que a gente precisa agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, né, que nos impulsionam, que acreditam, doutora Marília, nesse projeto junto com a Com gente também, certeza. né? Então a gente tem hoje, olha só, a Milon está estreando hoje aqui com a gente, um oferecimento aí de Milon. A Milon, ela tem, olha, essa inspiração francesa, um estilo clássico, tradicional, mas um Ai, estilo que assim que não bonitinho. muda, é contemporâneo e é riquíssimo em detalhes, sabe? Então, assim, você que ainda não viu roupinha para Natal e Ano Novo, lá está com muita novidade. Dos meus filhos, Natal e Ano Novo já estão garantidos, porque eu já fui lá na Milon e fiz as minhas comprinhas de Natal e Ano Novo, porque assim, sensacional, cada look lindo, maravilhoso. E tem esse estilo aí francês, né? O E tá acabamento é o lindo, acaba né? Eu conheço. perfeito, conhece, Maravilhosa. né, doutora? É maravilhoso mesmo. E tem assim muitas opções, tanto para sair, para alguma coisa mais arrumada, quanto para o dia a dia também. Então tem opção para tudo lá, inclusive tem sapatos também. Eles agora vieram com roupas de banho também, sabe, para piscina. Gente, sensacional. Lá eu já encontro tudo que eu preciso. Então, Milon, obrigada por essa parceria, por acreditar no nosso projeto. E a gente também, eu falo que eu só falo aqui, doutora Marília, de quem eu Que gosto, de acredita. quem E eu é isso acredito e de quem eu aí. consumo. Aham. Tá Porque aí eu vou ter certíssimo. prioridade para falar, né? Então, assim, os meus filhos vestem Milon há muito tempo, porque depois que eles foram aqui para pertinho da gente no Shopping Boulevard, vivo lá, né? Então, Milon, obrigada por essa parceria e parabéns, né, por esse diferenciado trabalho e diferenciado escolhas de cada produto aí. Eu tenho certeza que é com muito carinho e dedicação. Obrigada e bem-vinda ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. E essa parceria eu espero que dure, ó, muito tempo, hein? Obrigada, Milon. Clínica Audionorte Saúde, essa tá desde o início com a gente, essa daí foi aqui, falou assim, bora fazer esse podcast, no entanto que o primeiro episódio fui eu e meu sócio falando sobre a Clínica Audionorte, né, que é realmente uma clínica há mais de 10 anos já no mercado, estruturada na reabilitação auditiva e no diagnóstico audiológico também, atendimento pediátrico, atendimento otorrino, né, dentro da pediatria também, atendimento no diagnóstico audiológico infantil, na reabilitação infantil e adulto, e tem muito mais especialidades hoje lá, mas principalmente dentro da fonoterapia, da fonoaudiologia e da otorrinolaringologia também. Psicopedagogia nós temos justamente pela necessidade que a gente viu, né, de se Muito. ter Hoje em dia, também mais mais ainda. profissionais integrados para atender melhor ainda os nossos pacientes. Clínica Audionorte, muitíssimo obrigada por estar desde o início aí com a gente, né? E essa não vai sair, essa daqui está sempre com a gente no coração. Clínica Audionorte, Parceirona. obrigada.
E aí, olha só o que você vai levar hoje. Ai, Ah, gente, que não tá lindo? belo. Tá Gente, combinando com a olha minha a roupa. caixinha e o tanto de brilho que tá aqui. Parece as bolinhas de Natal, Lindo. É. né? Lenoca, você arrasa, meu amor. Arrasa mesmo. Porque ela tá com um cardápio natalino. Gente, ainda dá tempo de você pedir esse cardápio natalino, de você ver o cardápio que ela tem para te oferecer, não só de brindes, né? Para você levar, para presentear alguém, né, para tua equipe de profissionais, né, lá da Sim, equipe, olha lá o Instituto institucional. Potter Bezerra, né, para tua equipe multiprofissional, para tua equipe que faz parte ali da tua clínica, da tua empresa, né, ela tem muitos presentes, ela vem com a tagzinha, com a logomarca, com a logo da tua clínica, da tua empresa, ela é muito, muito detalhista em te entregar um excelente trabalho até visual, porque gostoso é. E tem bolos, tem empadão, tem salgados, do salgado ao doce, Lenoca tem no seu cardápio. Então, Lenoca, obrigada, viu, por essa confeitaria de arrasar, deliciosa e de muito dom também, não só na apresentação dos teus produtos, mas com certeza mais ainda no sabor. Festa Arrasa. Escova, eu falo que eu pudesse, eu moraria lá e na minha casa. Sabe É assim? boa, é boa. Nossa, e hoje a produção foi do Alisson e da Camila, meus amores, muitíssimo obrigada. Fest, obrigada por ser tão fest, por fazer realmente do meu tempo ouro, porque o tempo vale muito lá na festa, eu já chego, é junto que eles fazem, tem um maquiando, tem um outro Sim, aqui é já incrível, fazendo, tô gente. fazendo aqui, ó, Essa incrível. correria que a gente vive hoje, né? Nossa Nossa, Senhora. Fest, não precisa agendar, você já chega lá e já vai ter uma equipe gigante, né? Por raros momentos eu tive que esperar um pouquinho mais lá, mas assim, porque é gigante a equipe que tem, a que eu vou é sempre ali na Antônio Barreto, mas eles também já têm 3 unidades, tem no Marco também, tem lá na Batista Campos, então assim, sensacional, viu? Fest, obrigada, eu amo vocês de verdade. E a gente tem também a Poligastro endoscopia avançada. Cadê a Poligastro, Rodrigo? Gente, a Poligastro, ela tem muita especialidade. É uma clínica que, né, de endoscopia, de colonoscopia, sempre com anestesistas ali do lado, uma equipe multiprofissional também para te atender, mas o carro-chefe a gente sabe, né, que é dentro da gastro, tanto da gastropediatria quanto de adulto também, mas também no diagnóstico, tá? E lá agora também tem ultrassom, tomografia, né, e com um anestesista de plantão, porque muitos dos procedimentos necessitam, né, da Sim. anestesia e tem a equipe de anestesista sempre ali para acompanhar todo o procedimento também e te dar a segurança necessária para isso também, né, para todo o procedimento que visa necessário ali a equipe multidisciplinar junto com você no momento do atendimento. Mas olha só o que nós temos hoje na Poligastro: cirurgia geral, plástica, urologia, dermato, gastropediatria, geriatria, gineco, hemato, nutrição. Eles têm 2 unidades, uma ali na Almirante Barroso, que é a matriz, e tem a outra também ali na Augusto Montenegro, né? Naquele que é do shopping, tem um. Esqueci o nome agora, ó, minha gente. Mas é naquele shopping, vou lembrar o nome, mas é no shopping ali da Augusto Montenegro, e eles têm lá tem um edifício que é só de profissionais, não só da área da saúde, mas também de vários outros escritórios, né? E lá o Parque Office. Eu já ia falar Office, tá aí, lembrei. É do Shopping Park, Do Parque né? Do Shopping. Parque Shopping, exatamente. E é do Parque Office, que é o prédio que é do lado desse shopping, né? Então você consegue estacionar ali naquele complexo, né? E lá tem a outra unidade também da Poligastro. E parabéns, viu, aos profissionais, a essa equipe maravilhosa, desde o atendimento e a estrutura física, porque eu falo que nós, pacientes, merecemos sermos muito bem recebidos e ter uma estrutura física, né, capaz de te deixar mais confortável e seguro ainda. Então, parabéns, Poligastro, né, por esse diferenciado trabalho em equipe, também diferenciado no mercado em todos os sentidos. Parabéns. E aí eu te elogiei, porque você está realmente belíssima, amei o teu conjunto. E aí Obrigada. eu comecei a vir com Você alguns também, viu? conjuntos, Arrasou. pois Nossa, é. tá linda. Aí eu falei assim, gente, vou ter que falar da Passione, né? Porque aí a Passione virou parceira. Porque eu falei, olha, Passione, todo podcast que eu tô gravando, eu tô praticamente... Porque eu tenho muitas joias da Passione, joias e semi-joias de lá. E aí começaram a perguntar, ai, tava lindo aquele teu colar, tava lindo aquele teu Eles brinco, da perguntam. onde é? Não pergunta? Meus vídeos sempre perguntam. Exatamente, ai, tá Pessoal, olha o belíssima. conteúdo, mas Sempre. quer saber do look. Sempre. Eu até falei, Sempre.
Marília, quem quiser mandar roupa... Né? Inclusive, gente, tô aceitando, viu? Tô aceitando, exatamente. A gente divulga, porque a gente divulga ama essas super. parcerias. Não é verdade? Porque assim, a gente usa aqui, ó, no podcast, a gente grava e não foi diferente com a Passione, gente. Mas olha só isso. Que brinco maravilhoso, de verdade. Tá lindíssimo. Olha isso. E contrapõe, né? Porque... eu falo que eu gosto assim de uma cor só, de tudo, mas quando você faz essa diferenciação, é de maravilhoso, tom, né? de Ficou muito tons, bonito né? Eu mesmo. amei, obrigada. Aí, ó, os anéis também são de lá, gente. Passione, obrigada. Passione fica lá no IT Center, mas eles atendem também por WhatsApp, enviam para vocês catálogos ou a peça que você, eu tô querendo um colar assim, assim, assim. Recentemente fui para uns 15 anos, pedi Passione, preciso de algo delicado, um conjuntinho de brinco e cordãozinho para uma menina de 15 anos. E eles me mandaram várias opções maravilhosas. Eu escolhi delivery. Meu amor, quem não É uma ama um delivery hoje em facilidade. dia? Não é Incrível. verdade? Maravilhoso. Então é isso, Passione, muitíssimo obrigada, viu? Falei de todo mundo, Rodrigo? Falei, muito bom. Obrigada, meus parceiros, patrocinadores. Obrigada por esse ano tão incrível. A maioria de vocês estava comigo, né, nesse ano. Muitíssimo obrigada. E eu espero que renovar, né, os nossos votos de parceria para o ano que vem também, porque vocês fizeram a diferença, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Então vamos lá, doutora Marília. Nós vamos falar sobre problemas, né, de crescimento na infância. E eu queria justamente iniciar te perguntando, né? Não sei se a gente fala distúrbio ou se a gente fala problema de crescimento, mas o que seria isso no diagnóstico endocrinológico? Bom, você tem um distúrbio, na verdade você tem assim uma desordem, né, do crescimento quando você foge do contexto do que se considera normal. E o que se considera normal hoje, né, no crescimento? Primeiro a gente olha para gráficos. Criança, a gente olha para gráficos sempre. Então assim, sempre às vezes os pais chegam comigo e perguntam: "Ai, que peso meu filho tinha que ter para essa idade ou que altura tinha que ter para essa idade?". A gente leva em consideração não só o peso, a idade, né? A gente leva em consideração diversas variáveis, né? Essa questão de nutricional e tudo mais, mas a gente pega a idade, o peso e a altura e a gente conecta tudo num gráfico, tá? A gente não pega separado esses itens, é o que eu quero dizer. A gente não pega, não é nada assim padrão. A gente tem gráfico. E esses gráficos a gente usa na endocrinologia, especialmente o gráfico da Organização Mundial de Saúde. Esse gráfico, ele foi feito se baseando em 7 populações mundiais, né? Então, populações dos Estados Unidos, população da Ásia, a população do Brasil está dentro desse gráfico também. Por quê? Porque pegou-se esse compilado de populações, né, e se fez uma média de como seria o adequado para aquela exata idade, né, de se ter de altura e de se ter de peso, né? Então, aquela exata idade de meses e anos. Então, assim, é complexo a gente dizer exatamente qual é essa altura se a gente não olhar num gráfico. Na endocrinologia, a gente usa muito da Organização Mundial de Saúde, mas existem outros gráficos. Existe o gráfico da CDC, que é muito usado também na pediatria. É um gráfico americano, né, que leva em consideração apenas a população dos Estados Unidos, mas funciona muito também. Mas eu venho de uma vertente muito de usar essa da OMS. Então, resumindo, né? Falei tudo isso para dizer que o que é o distúrbio do crescimento? É quando você pega esses gráficos e a criança está fora dele. Né? Ela está abaixo da linha vermelha ou acima da linha vermelha. Né? Então, abaixo do Z-score -2 ou acima desse Z-score quando usa a curva da OMS. Ou, se usar da CDC, a gente usa percentil, né? Eu acho que essa linguagem do percentil, às vezes, é até mais fácil de compreender para as famílias, porque elas estão mais acostumadas. Então, assim, abaixo do percentil 3 é baixa estatura, acima do 97 também pode ser uma alta estatura. Então, a criança saiu daquilo ali, é um distúrbio. As pessoas as pessoas confundem muito, né? O que é uma altura esperada para a idade, pensando que tem que estar ali naquela linha verde, obrigatoriamente, né? E não necessariamente, né? Existe uma variação genética, uma variação ambiental, que pode colocar aquela criança em qualquer lugar dentro do mínimo e máximo, né? Perfeito. Quando ela foge do mínimo e máximo, a gente pode estar diante realmente de um distúrbio do crescimento. Também temos que considerar a velocidade do crescimento para cada faixa etária, que é muito importante a gente ter isso em mente, né? E também proporções do corpo, né? Então, às vezes, o distúrbio de crescimento, ele é verificado, ele é identificado quando a gente
por exemplo, verifica que existe uma desproporção, né? O membro está desproporcionalmente aumentado em relação ao tronco. Então, existe todas essas análises, né? Então, mas especialmente gráfico e velocidade de crescimento, que tem uma para cada faixa etária. Esse gráfico é fácil para os pais terem em mãos? Tem na caderneta de vacinação? Tem na caderneta de vacinação, né, do Ministério da Saúde, todo mundo. Teve um tempo que essa caderneta não estava sendo dada, né? Verdade. E aí as pessoas acabavam tendo que ir atrás de conseguir, mas recentemente voltou, né? E tem acesso, todo mundo tem esse acesso ao gráfico desde o nascimento da criança. Então, o pediatra vai marcar o pontinho desde que a criança nasce, né? Então, é muito simples a família entender, compreender se a criança está dentro, porque é didático, né? Existe lá a linha vermelha, e se a criança tiver abaixo da linha vermelha, você sabe que já não está dentro do esperado. E a velocidade de crescimento também é fácil da gente visualizar olhando o gráfico, porque existem contas que a gente faz, existem também velocidades de crescimento esperadas para cada idade, que o pediatra e o endócrino sabem, mas se você olha para aquele gráfico e a criança caiu de percentil, ela caiu de linha, já é uma coisa que te faz pensar, né, e acender uma luzinha. Exatamente. Né, que é justamente a próxima pergunta. Então, se de repente esses pais não têm gráficos, né, para comparar, ou não sabem medir, fazer alguma continha que seja necessário fazer para se chegar aí nesse percentil, né, ou fazer essa comparação com o gráfico que você mencionou, existem sinais, sintomas de alerta para que esses pais de repente olhem e falem assim, opa, acho que alguma coisa aqui não está indo bem. Sim, existe. É muito simples, na verdade, né? Quem convive com a criança não consegue verificar todos os dias, não consegue ver uma diferença todos os dias, né? Às vezes a pessoa chega no meu consultório e ela não sabe dizer se ela viu o crescimento ou não, mas se ela observa detalhes, né? Se ela observa se a criança está perdendo roupas e sapatos mais do que antes ou menos do que antes, ela já pode, né, acender uma luzinha. Então, assim, uma criança que começou a perder menos roupas e sapatos do que perdia, né? Tá demorando muito a perder roupas e sapatos, é um sinal de alerta. Ou começou a perder muito rápido, é um sinal de alerta. Você comparar a criança com outras crianças da mesma idade. Por um lado, não é tão saudável a gente fazer isso, né, de uma forma muito obsessiva, digamos assim. Mas sim, é uma forma de você comparar, de você entender se seu filho tá na média ou não. É óbvio que existem características genéticas, é óbvio que existem diferenças individuais, mas sim, se uma criança acompanhava, é um parâmetro, se a criança acompanhava todas as crianças da mesma idade, em determinado momento ela não acompanha mais, é um sinal de alerta. Então, eu acho que essas duas coisas ali, roupa e velocidade de crescimento em relação aos coleguinhas, é uma coisa que são coisas que você já pode ficar atento, sabe? Já pode ser um sinal de alerta para procurar um profissional ou conversar com seu próprio pediatra ou procurar um endócrino. Perfeito. Recentemente, o meu marido até me contou uma criança que ele atendeu na poligastro, até na endoscopia, que foi indicado por uma pediatra para fazer a colonoscopia, até inclusive, uma criança de 6 anos, só que pesava 15 quilos e era muito baixinho, muito pequenininho. Né? E realmente existem essas complicações que, no caso dele, era muito mais ambiental e de nutrição. Existe muito isso, é muito comum. Né? Então, o momento ideal para esses pais procurarem um endocrinologista é justamente no momento em que eles estão observando que tem alguma coisa ali alterada. Exatamente. Não existe idade mínima para você procurar um endócrino pediatra, tá? Não existe assim, a partir de tantos anos. Eu também ouço muito essa pergunta. Às vezes os pais chegam com outra criança e perguntam, eu trago o irmão dele, é pequenininho, quando que eu devo trazer? Não existe idade mínima. No momento que você detectou que aquela criança não está acompanhando o crescimento da forma que ela deveria, né? Ou ela está indo para uma baixa estatura, ou ela está indo para uma alta estatura. Importante lembrar que a alta estatura também a gente tem que olhar, tá? Atenção, Porque as pessoas acham que a alta estatura tá ótimo, top. Não, gente, nem sempre, tá? Às vezes a criança tá fora do ritmo. Então, detectou, pode ir. É óbvio que a gente aguarda um pouquinho. Algumas vezes, quando a gente tem essa possibilidade, dependendo de cada caso, esperar até os 2 anos é importante para a gente ver se essa criança vai fazer um catch-up, que a gente chama, né? Uma recuperação desse crescimento, especialmente se ela tiver nascido pequena para a idade gestacional, o PIG, né? Então, a gente aguarda um pouquinho, a gente acompanha a velocidade desse crescimento. Muitas vezes não é na primeira consulta, eu tenho que acompanhar um pouco alguns meses para ver a velocidade desse crescimento, mas não existe idade mínima. Muitas vezes a gente precisa no próprio lactente usar. O hormônio do crescimento, por exemplo, né? Então, detectou, procurar.
Não Tá. tem idade mínima. Bebês prematuros também, Bebês prematuros também, eles podem ter uma questão com né? crescimento, mas Sim. muitas vezes a gente também tem que ter essa atenção, aguardar algum tempinho, porque existe a questão da idade corrigida, né? É. Então, o bebê prematuro, vale muito mais saber se ele nasceu pequeno para a idade gestacional dele ou se ele nasceu adequado para aquela idade gestacional. Então, às vezes, por mais que ele tenha nascido antes do tempo, ele estava adequado para aquela idade gestacional, aí você vai corrigindo a idade, fazendo aquela continha da idade corrigida, chega um momento que ele recuperou, né? Mas o pequeno para a idade gestacional, mesmo quando ele nasce na época certa, ele é uma pessoa, né, que pode levar uma resistência ao hormônio do crescimento para a vida, né? Por quê? Eu sempre falo isso para meus pacientes, porque é como se dentro da barriga tivesse tido uma restrição e aí o corpo é inteligente, ele pensa, opa, tenho que sobreviver, né? Eu não preciso crescer. Crescer é um pouco estético, um pouco secundário. Eu preciso primeiro colocar minha energia para os órgãos nobres para sobreviver. Então, o crescer fica secundário, sabe? Entendi. O corpo fica Olha um que pouco resistente. interessante, né? O corpo é muito inteligente, né? É Deus mesmo. Então, assim, acaba ficando resistente para poder sobreviver. E às vezes esse fenótipo que a gente fala, né? Esse padrão de crescimento um pouco mais, de organismo um pouco mais resistente ao hormônio do crescimento, ele segue. Então é por isso que os pequenos para a idade gestacional são crianças que a gente tem que estar atento desde sempre, tá? Tá. Tem gente que não sabe disso, né? Então, assim, nasceu pequeno é uma criança que a gente tem que olhar mais para esse crescimento. Então já vale a pena a consulta, né? Quem tem um bebê que nasceu Sim. aí pequeno, né? Para realmente saber, né? Da orientação, fazer a avaliação necessária, né? Para de Seguir repente esse se crescimento. certificar Muito de que está importante. tudo bem ou que precisa de algum tipo de ajuda. Com E o certeza. bebê que é GIG? O bebê que é giga, ele também pode ter questões metabólicas, né? Uhum. Não necessariamente pro crescimento. Pro crescimento, geralmente, o bebê giga, ele não é um bebê que ele vai tender para uma baixa estatura. Não é tão comum quanto o pig, Tá. né? Mas ele pode ter questões metabólicas bem importantes. Ele pode levar para a vida também essa tendência a facilidade de ganho de peso, né? Pois De é. risco de diabetes, pode De acontecer, né? obesidade. De obesidade, Aumenta exatamente. esse risco também. De questões metabólicas no sentido de colesterol alto também, né? O PIG também tem isso. O PIG, ele também tem outras questões metabólicas, mas o GIG, ele vai muito por esse lado. Então, a criança que nasceu grande também para a idade gestacional também é uma criança que pode ter acometimentos endocrinológicos, né? Então, desde essa questão do crescimento, ela vem desde o intraútero, né? Eu sempre falo isso, assim, às vezes as pessoas vão se preocupar mais na frente, mas o crescimento, ele é intraútero. Inclusive, intraútero é a fase que você mais cresce na vida, né? Mais do que o estirão de É crescimento. verdade, 9 meses esse Exatamente. bebê. Ele era Meu isso, Deus, ele era menos um que isso grãozinho. e virou isso, né? Verdade. Então, assim, a fase de crescimento mais acelerada é uma fase crucial do crescimento e que leva vestígios para o resto da vida, para o resto da É vida. verdade. Exatamente. Então, bebês que foram pequenos ou grandes para a idade gestacional, vale a pena a consulta e a orientação e se certificar, né, diante de uma avaliação, se está tudo bem com o crescimento e desenvolvimento do seu filho. E falando até Exato. na avaliação, quais são os exames que geralmente você passa para entender melhor em que momento está essa criança, nesse crescimento? Bom, o crescimento, os distúrbios do crescimento, ao contrário do que muita gente pensa, eles raramente são questões hormonais. Então, raramente. É diagnóstico de exclusão. Então, assim, começou a crescer fora do padrão, as pessoas pensam, bom, manda para o endócrino porque é uma deficiência de hormônio de crescimento. Mas nem sempre. Na verdade, é raro ser, né? Existem Olha crianças só. que são, mas é muito mais comum, por exemplo, você ter questões associadas a doenças crônicas, né? A fatores ambientais, do que, de fato, você ter uma deficiência hormonal. Então, o que que a gente faz, né? Geralmente, a gente pesquisa, a criança chega comigo, eu vou pesquisar todas as doenças crônicas e todos os fatores que podem estar envolvidos com uma deficiência de crescimento, com um crescimento insuficiente. Então, o que é que pode estar envolvido? Primeiro, questões nutricionais. Então, a gente sabe que uma criança que não ganha peso bem, ela também não vai crescer bem, né? Ela, cronicamente, uma criança que vai com uma magreza, uma desnutrição, ela vai para uma baixa estatura. E essa deficiência de ganho de peso, ela pode ter muitas questões, né? Ela pode vir de uma alergia alimentar, né? Ela pode vir Sim, simplesmente de uma criança que tem algum tipo de Seletiva, desabsorção. seletividade alimentar, porque a gente Seletividade tem visto alimentar muito também. também, né? Com certeza. Na verdade, assim, desde muito bebê, alergia alimentar,
problemas de absorção. Mas quando a Uhum. criança é maiorzinha, sim, seletividade alimentar, né? É uma coisa que pode levar a baixa estatura. Por quê? Porque leva para uma desnutrição. E a gente fala de desnutrição, gente, mesmo quando a criança não é magra o suficiente para a gente chamar ela, né, Uhum, para ela estar uhum, abaixo do mínimo uhum. ali. Porque o fato de você estar dentro de um peso adequado não é uma comprovação de que você está bem nutrido, né? Então, existem crianças que estão, assim, indo para uma desnutrição pensando, levando em consideração a questão nutricional mesmo, né? Uhum. Propriamente dita, existe a fome oculta, né? Uma criança que está até dentro do peso normal, mas ela tem deficiências de nutrientes. Então, essa criança pode ser uma candidata, sim, a ter um distúrbio de crescimento. Uma criança que tem qualquer outro tipo de alergia, que tenha asma, que tenha um problema renal, uma questão cardiológica, de fígado, né? Criança com uma anemia crônica, criança com doenças crônicas, é uma criança que não vai crescer bem. Por causa daquilo que eu te falei no É início, verdade. né? O corpo é inteligente. Por que que ele vai Tá crescer se você não faltando sabe aqui. nem Aham. se a pessoa vai sobreviver, né? Sim. Então, assim, o que que a gente nasce para crescer, se desenvolver, né, com saúde, depois reproduzir, envelhecer e morrer, não é isso? Então, assim, se a gente nem chegou lá, como é que a gente, para que que a gente vai pensar em crescer, se desenvolver e reproduzir, né? Então, assim, precisa sobreviver. O corpo pega toda essa energia e leva para o cérebro, para o rim, para o coração, para os órgãos nobres, né? Então, assim, tem que buscar uma doença crônica. Então, eu pesquiso diversas doenças crônicas. A gente faz avaliação laboratorial, uma avaliação grande, inclusive. Dá até dó dos pichitos Que que a deve gente ser tem muito que tirar sangue. sangue, Uhum. bastante sangue. Mas geralmente a gente tem que fazer uma Tem análise que que vá descobrir, buscar né? detalhes. Quando é menina, tem que fazer inclusive um cariótipo para a gente ver se essa menina, por Ah, exemplo, não tem uma síndrome de Turner. Mesmo quando ela não tem assim, fenótipo, né? Mesmo quando não tem todas as características físicas do Turner, pode ser, né? Pode ter alguma o que que mutação seria essa genética. síndrome? Características físicas da síndrome de Turner, né? Primeiro, o que seria essa síndrome de Turner? A síndrome de Turner é uma alteração genética, né? Em que você tem, na verdade, geralmente a manifestação é um X0, né, no cariótipo. X0. Então, assim, Aham. menina sem síndrome é XX, a menina com síndrome de Turner é X0, ela só tem um X, né? Ou ela tem um mosaico, outro tipo de manifestação ali no cariótipo. E isso se manifesta assim, na vida da menina, como uma menina que vai ter uma baixa estatura, que pode ter alguma questão também com o eixo da puberdade, ela pode não desenvolver bem ali os ovários, então Entendi. também tem Tem questões uma com a puberdade puberdade. tardia nesse caso. Tardia ou Ou nem assim, acontecer ou precisar realmente de um de um estímulo. estímulo, né? Ter os ovários em fita. Aí as características físicas, ela tem aquele pescoço alado, né? O pescoço mais grossinho, assim, que é mais larguinho. Ela Uhum. pode ter hipertelorismo mamário, né? Ela pode ter os olhos mais afastadinhos, a mama afastadinha. Tem características físicas importantes que estão ligadas a essa síndrome, mas muitas vezes você não tem nenhuma característica física e a menina tem a síndrome de Turner, né? Por isso é Por importante isso é passar esse importante exame. passar esse exame, né? Toda menina com baixa estatura também esse exame. Além disso, a gente vai para a parte de exames de imagem, né? Então, raio-x de idade óssea, ele é super importante, aquele raio-x das mãos e punhos, né? Uhum. Esse raio-x das mãos e punhos faz a gente saber qual a idade do esqueleto daquela criança. Olha só. Então, aquela criança pode ter 5 anos e pode ter um esqueleto de 3, por exemplo, ou pode ter um esqueleto de 7. E essa idade do esqueleto é o que mais conta para a gente colocar lá no gráfico, né? É importante lembrar e saber, né, que a gente primeiro tem que afastar doenças associadas e alguma coisa que esteja realmente atrapalhando aquele crescimento. Se todos os exames estão normais, não tem nada atrapalhando e aquela idade óssea está um pouquinho atrasada, até 2 anos, pode ser simplesmente um atraso que vai Se recuperar, corrigir, se né? Se autocorrigir. autocorrigir. Ou uma criança com uma idade óssea um pouquinho avançadinha, mas que está com crescimento ali bem proporcional a esse adiantamento, pode se corrigir sozinho, né? Então, a idade óssea é muito importante para a gente colocar nessa análise. E também, geralmente, quando a gente tem uma forte suspeita ali de doenças hormonais, a gente já tem que colocar essa investigação de eixos hormonais também no pacote lá do exame de sangue, né? Então, olhar os eixos de hormônio mesmo, hormônio do crescimento, tireoide, né? A gente tem que olhar o eixo do cortisol. Então, coloca ali junto pra gente já pesquisar junto com as doenças crônicas a parte de hormônio. E se tiver uma forte suspeita de doença hormonal, a gente vai para ressonância, que é pra gente ver a glândula hipófise, né? Que é a glândula mãe de todos os hormônios que fica lá na cabeça. Então, geralmente são exames laboratoriais, né? Sangue, urina e fezes, e aí a gente vai para os de Os de imagem, imagem. né? Em seguida.
Que ótimo. Então dá para fazer um apanhado bem grande ali, né? E se Sim. chegar de fato num diagnóstico. Exato. Se a gente descobrir, por exemplo, nesse meio tempo, que é algo gástrico, que é algo, né, Sim. hepático, que é Do algo intestino. cardíaco, Aham. a gente vai tratar a causa base. Né? Perfeito. Então, assim, a parte hormonal é, como eu te falei, diagnóstico de exclusão. A gente vai para a causa base e trata de acordo com o que aparecer. Nessas situações que você falou, não, tá tudo dentro da normalidade, a óssea que está um pouquinho atrás, de repente vai se autocorrigir. Nesses casos, você costuma indicar alguma suplementação, Aí a algo gente vai para. muito pessoa para pessoa, sabe? Eu não sou muito a favor de você fazer um compiladão ali de Sim, vitaminas, toma, vai lá e toma, sabe? Eu acho que a gente tem que ir muito pro individual. Então, perfeito. E assim, até os exames de sangue vão te exato, os direcionar, exames de né? sangue vão me direcionar. Se aquela criança tá tudo bem com ela tá tudo bem, tá só a idade um pouquinho atrasada, mas aí tem uma necessidade, por exemplo, de reposição de zinco, de vitamina B12, de ferro, né? Tem alguns nutrientes que são muito essenciais para o crescimento, Importante, sim, cálcio, né? Para a sim. qualidade óssea, vitamina D. Então, assim, dependendo do que aparecer ali, a gente vai suplementar, sim, né? Porque a gente sabe que o nosso organismo, existe ali um potencial genético, né? Uhum. Mas existe a questão ambiental, existe um potencial máximo que a gente pode chegar se a gente for no estilo de vida correto. E dentro disso, existe a suplementação quando necessário, né? Se a alimentação não estiver suprindo, suplementação ajuda muito, sim. E agora, dúvida de mãe, eu quero ver se seria importante, de repente, uma avaliação sua para o meu menino. Uhum, Porque, olha só, doutora Marília, ele é alérgico, uhum, não a alimentação, mas ele tem a rinite alérgica e ele também é asmático. Então, hum, assim, ele foi uma criança que realmente precisou de muito corticoide. sim, corticoide Né, um bebê interfere. desde os 8 meses, Uhum, que foi a primeira crise dele, né, da asma, uhum, foi com 8 meses de idade. E aí ele fez um tratamento grande, com bombinhas, né, com bastante corticoide. Ele foi uma criança que realmente necessitou de corticoide. uhum, E assim, ele não é, dentro da curva, ele tá sempre no limite ali daquela, uhum, sabe, alcançando assim, tipo, tô chegando lá, tô aham, aqui, sabe, nesse crescimento. Mas eu acho ele pequenininho, né, para seis uhum, anos e acho ele magrinho, uhum, apesar de que na hora que a gente faz o cálculo, faz tudo, ele tá ali, mas é aquilo, é sempre do sim, score do limite inferior, aham. entendeu? Não Tipo, tá da fora do, normalidade. do score mínimo, Não, mas não tá tá. fora do score É, mínimo. aham. Mas assim, você acha que essa asma, ele ter realmente, né, o Com corticoide ali certeza. influenciou, né? Influencia porque, assim, doenças crônicas ao longo do tempo, elas podem, como, assim, o nosso corpo é inteligente, então elas vão pegar a energia do corpo naquele momento ali de exacerbação, não estava tão voltada para o crescimento, então pode ter tido um prejuízo aí no passado, por mais que agora ele esteja mais controlado, em algum momento pode ter tido, né? Uhum. E o uso do corticoide, gente, o corticoide é mágico, é uma medicação maravilhosa quando ela tem indicação, de fato, é uma medicação muito boa, mas é um hormônio, é uma medicação hormonal, né? E assim, hormônio a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai lidar, né? O corticoide, ele é muito importante para diversas questões do nosso organismo. Ele mexe com a pressão arterial, ele mexe com a qualidade óssea, ele mexe com o crescimento, com o nivelamento do açúcar do corpo. Então, assim, se a gente precisa fazer, e eu falo, eu não tô falando criticando, eu tô falando quando a gente precisa mesmo. É risco-benefício. Você ia É, deixar de fazer? Ele tinha pois é, asma, né? né? Ele precisou para a sobrevivência dele. Então, assim, se precisou, aí a gente às vezes precisa ir lá correr atrás do prejuízo, sabe? Lógico que a gente não pode usar o corticoide assim, deliberadamente, quando não tem Indiscriminadamente, a gente até falou sobre indiscriminadamente, isso aqui. de forma alguma. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive Perfeito. médicos, evitar realmente se não tiver a real Uhum. necessidade, porque tem toda essa questão, né? Mas se tiver necessidade, a gente faz. E aí sim, a gente às vezes precisa correr atrás do prejuízo, porque o corticoide, ele mexe sim com a secreção, com a produção de hormônio de crescimento, né? Ele pode mexer com a qualidade óssea, né? O quanto que aquela criança tem de massa óssea de qualidade. Ele pode mexer com questões metabólicas de açúcar, ele pode mexer com ganho de peso, diversas coisas. Então, assim, se ele teve isso ao longo da vida, sim, a gente pode buscar, dar uma investigada nele. Por quê? Porque vai existir um potencial genético e vai Uhum. existir
a média de potencial e o melhor potencial que ele pode chegar. E a gente sempre quer da média para mais, né? A gente sempre quer o melhor potencial. Então, buscar se ele tá dentro do potencial que realmente se espera para ele, né? Individualmente. Sim. Ele sempre vestiu a idade, sabe? Aquela história assim, ai, meu filho tem 6 anos, mas veste 8, né? Sabe assim? Sei. Quando tem 6 anos e veste 10, é melhor também procurar avaliação, tá, gente? Não, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Mas ele sempre foi a criança que, tipo, tem 6 anos e veste 6 anos, sabe assim? O teu e os teus. Veste sempre mais. Sempre mais. Mas não é esse, não, né? De 6 veste 10. Não, Não, um pouquinho mais tá ok, né? Porque também o menos e o mais sempre tem que chamar um pouco de Sim. atenção, né, gente? A gente ali Exato. olhando, como bem a doutora Marília explicou, tá demorando para perder a roupa, tá demorando para perder sapatos, de repente estagnou um pouquinho ali nesse Sim. crescimento e vale a pena uma avaliação. E agora falando sobre o hormônio do crescimento, né? Quando que de fato você precisa indicar um tratamento hormonal e como ele é feito, doutora? Olha, a gente precisa indicar quando de fato a gente diagnostica a deficiência de hormônio de crescimento, tá? A indicação formal é essa. Você diagnosticou, você procurou todas as outras doenças crônicas, não é. Você buscou outras causas, não era. Você buscou os eixos hormonais, você detectou que de fato aquela criança tem uma deficiência do hormônio, né? Existem características clínicas que chamam muito atenção para isso também. Então, uma criança que tem um peso normal, mas a altura sempre foi abaixo, né? Uma criança que, assim, de repente caiu muito a velocidade desse crescimento, né? Mesmo em momentos ali que era para estar com uma velocidade de crescimento grande ainda, até os 3 anos a velocidade mais alta, né? E depois fica aquele platô. Então, assim, uma criança que tem uma velocidade de crescimento que não é boa, né? A gente indica, né? Então, assim, a gente primeiro chega no diagnóstico. É uma deficiência de hormônio de crescimento, a gente trata, né? E como que é feito esse tratamento, né? A gente vai fazer a medicação hoje, ela é apenas injetável, é subcutânea e é todos os dias. O que existe comprovação científica é o mínimo que a gente pode fazer na semana é 6 vezes por semana. Então, muitas vezes eu acerto com a família, faço o cálculo para deixar 6 vezes a dose da semana e deixar um dia de descanso, até porque às vezes tem um esquecimento, você acaba cobrindo naquele dia. Mas é uma medicação injetável subcutânea, tá? Então, a gente busca Os próprios isso. pais aplicam, Os geralmente? próprios pais, às vezes até a própria criança. É Porque é mesmo? uma canetinha. Na verdade, tá. assim, existe de caneta, existe Sim. de seringa, né? Mas é uma seringa, quando é de seringa, é seringa de insulina, né? Uma seringuinha Bem muito fininha, muito simples também de fazer a diluição. Tá. E quando é em caneta, ou ela também vem muito simples de diluir, ou ela já vem diluída. Então, assim, a própria criança vai lá, usa, faz, acopla Igual criança diabética, né? Exato, Também já vai exato. aprendendo a... acopla a agulhinha e pronto, acabou. É simples, né? Mas precisa de uma indicação, assim, bem, bem estudada, né? Uma indicação boa, realmente confiável. Também existem aquelas crianças que, assim, não são tão clássicas as baixas estaturas, né? Elas estão ali, na verdade, elas não estão abaixo do vermelho, mas elas estão muito fora do potencial da família, né? Então, essas crianças também podem ter deficiência parcial de hormônio do crescimento. Então, a gente analisa caso a caso, né? Tá. Existem testes também de estímulo de hormônio de crescimento que às vezes a gente pode precisar lançar a mão, né? Não são exames imprescindíveis, a clínica é sempre soberana, né? E a gente vai atrás dos exames e busca mesmo esse diagnóstico. Mas esses testes, né, que precisa ser feito, precisam ser feitos, muitas vezes a gente, para tirar uma dúvida ali, acaba fazendo. Ou também precisamos sempre quando a gente vai buscar essa medicação via SUS, Pois né? Porque eu o ia te SUS perguntar exige isso. Se isso. tem essa medicação, se é cara e se o SUS disponibiliza. Indicações formais, assim, formais mesmo, tá abaixo da linha vermelha, você tem comprovação de que aquela criança tem uma deficiência de hormônio de crescimento, vai para os testes, o teste comprova, e aí você consegue pelo SUS, né? Você consegue Ótimo. gratuitamente pelo SUS Perfeito. ao longo de todo o crescimento, né? E qualquer pessoa tem, não importa a classe social, não precisa comprovar renda, nada. Você tem direito, porque o SUS é universal, né? Então, você vai ter direito se a sua criança tiver indicação formal, né? Gratuito até o final do crescimento. Menino cresce até a idade óssea de 17 anos, menina até 15, 16. Então, vai até esse final do crescimento, tá? E em alguns casos, às vezes a família prefere não pegar pelo SUS ou não tá lá cumprindo todos os critérios, acaba não conseguindo.
aí dá para fazer o particular, né? Que é uma medicação cara, sim, é uma medicação de alto custo, né? Depende, Ainda mais existem todo dia. todos os dias, e aí quanto mais velha a criança é, mais peso ela tem, quando a gente Uhum. calcula, às vezes não precisa só de uma caneta, precisa de 3, 4 canetas por mês. Então é uma medicação que tem um custo um pouco elevado, mas depende muito da marca também, Entendi. né? Sempre dá para pesquisar ali as marcas que mais se adequam, né? Já foi muito mais cara essa medicação, hoje em dia ela continua sendo cara, mas já houve uma boa evolução Que aí na bom. questão de Que bom preço. que tem mais laboratórios, né, Sim, né, para já oferecer. conseguiu-se um preço um pouco melhor, sim, hoje em dia. Que ótimo. E efeitos colaterais? Tem muitos? Olha, hoje a gente sabe que o hormônio de crescimento é uma medicação muito segura, tá? Então, o principal efeito colateral que muita gente pergunta que existe assim, um tabu universal é assim, poxa, não vai crescer célula do mal, né? Não vai Ah, crescer sim, câncer, né? sim. É Esse uma efeito colateral, gente, é um efeito colateral que não condiz com a realidade hoje, que bom. tá? Não se tem mais essa preocupação hoje, porque já se comprovou por A mais B em todos os estudos que isso não acontece, né? Se você tiver com a dose adequada do hormônio do crescimento, se aquela criança de fato precisar daquele hormônio, você mantiver ali numa média boa, essa criança não vai ter problema, tá? Mesmo crianças que têm doenças oncológicas, que têm câncer, se elas estiverem fora de tratamento, a oncologia libera e se faz. Por quê? Porque aquela criança tem a deficiência. Se eu não, Precisa. se ela não tivesse a deficiência, ela não ia ter o hormônio ela mesma Sim. fazendo. Então, eu só tô suprindo o que ela precisa, entende? Então, assim, é muito difícil você ter grandes efeitos colaterais quando de fato existe a deficiência, tá? Mas uma coisa bem comum de acontecer, que é bem fisiológica, na verdade, de efeito colateral, é subir a glicemia. Por quê? Porque o Uhum. hormônio de crescimento, naturalmente, ele faz uma certa resistência à insulina, que é o hormônio que protege o nosso corpo de ficar diabético, né? O hormônio que pega o sangue, o açúcar do sangue, né? Das células do sangue, e leva para os tecidos. Então, assim, eu tenho uma resistência à insulina, eu já acabo subindo um pouquinho já essa minha glicemia naturalmente no crescimento de qualquer criança, independente se toma ou não hormônio de crescimento. Quem Uhum. produz o hormônio do crescimento já tem essa questão da resistência à insulina. Então, quando eu estou aplicando, acaba acontecendo, às vezes de uma forma um pouquinho mais acentuada. Então, subir a glicemia é uma questão Precisa de um que a gente tem que ficar acompanhamento muito de bem, perto, tem que né. estar muito bem acompanhado esse paciente, 3 em 3 meses tem que estar 3 em 3. revendo. Tá. Uma outra coisa que a gente tem que estar muito observando de verdade, assim, sempre, é a questão do próprio hormônio de crescimento ativo, que é o IGF-1, né, e a proteína ligadora, IGF-BP3, porque se a gente tem algum descompasso aí nela, se a gente tem um aumento demais desse hormônio de crescimento, a gente tem o risco de pólipos de intestino, mas é uma coisa assim, só se a dose estiver alta, né? Então, o que é comum acontecer? Glicemia pode aumentar um pouquinho, então a gente tem que estar muito atento. Outras coisas que acabam acontecendo, dor do crescimento, que aí vai crescer, vai acontecer, independente de estar tomando hormônio de crescimento ou não, né? Algumas vezes pode ter dor de cabeça, é comum até. E tem os efeitos colaterais bem menos comuns, que é inchaço de articulação, inchaço de face. Para você ter ideia, é tão raro que eu tive um na minha vida, né? Só um paciente até hoje teve inchaço. Então, assim, é raro, são raros, assim, os efeitos colaterais, sabe? Que bom. Os poucos que tem, a gente fica atento, porque a gente revê esse paciente de 3 em 3 meses. Então, é bem Perfeito. importante a gente estar de perto. E essa dor do crescimento foi outro tema que já 2 mães pediram, Aham. porque falou: "Será que é verdade? É mito ou é verdade?" É verdade, É né, é verdade, tem dor verdade, do tem crescimento. mesmo. A criança, ela de vez em quando ela fala, né: "Ai, tá doendo a minha perna", Sim, existe. né, "Tá doendo". Existe, porque assim, a rapidez que acontece o crescimento, né, às vezes o Gente, teu é corpo, os verdade. teus tecidos, os teus músculos, eles não É. vão expandir da mesma velocidade, então às vezes causa aquela inflamação local ali, Eu né. estava tentando aqui, enquanto você falava, eu estava tentando lembrar de uma série no Netflix que falava sobre crescimento. Ai, que legal, qual que Pois é? é, eu tô aqui e ela fazia medições na pesquisa dela, ela fazia Uhum. medições da mesma criança todos os dias. Hum. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, porque ela até falou quantos centímetros cresceu de um dia para o outro. Sim, porque o De um crescimento é dia em para o picos, né. outro. Pois Aham. é, que teve um pico assim grande. E ela chegou a falar em centímetros lá, eu não vou falar porque eu posso falar bobagem aqui, mas eu Uhum. lembro que é muito relevante. Sim, sim. Na verdade, o crescimento ele é em picos, isso é bem importante. Uma coisa que eu vejo muito também é quando é uma criança pequena, acontece muito isso. A criança pequena ela vai muito no pediatra. Uhum. Ela vai todo
mês no pediatra, ou ela começa a ir trimestral, então ela vai muito no pediatra. Então o que acontece? Às vezes de um mês pro outro ela não cresceu nada. Às vezes do outro mês pro outro ela cresceu um absurdo, né? Por quê? Porque o crescimento ele é em picos. Os hormônios, eles acontecem em picos, né? A liberação hormonal acontece em picos. O GH acontece em picos, né? O LH, o FSH, que predispõem à puberdade, também acontecem em picos. Tudo é pico, né? Então, inclusive, esse é um dos motivos da gente não colher o GH basal. Por exemplo, a gente colhe o GH basal quando é uma criança alta, eu quero saber se tem GH demais. Mas para falar de uma deficiência, não adianta eu pedir o GH basal, eu tenho que pedir o IGF-1, que é a fração ativa. Porque o GH basal é em picos. Eu posso simplesmente coletar o sangue quando ele tá baixo. mudar. Quando ele não tá alto, entendeu? Entendi. Então, é muito interessante isso. Eu vou trazer, né, num outro episódio eu trago o nome, porque eu sempre gosto de citar um livro, e eu sou assim, fico vendo o tempo inteiro séries no Netflix, porque tem umas muito interessantes. Ai, que legal, se tu achar, já coloca até nesse episódio pra galera ver, né? Pra galera ver, isso, é verdade. Boa. Como a gente tá gravando, né, tipo, oi, tá gravando. Tu te esquece, né? Olha, gente, inclusive apareceu aqui, esse é o nome da Esse é o nome da série. Ai, mas é muito bom porque ela faz esse estudo e ela vai todos os dias na casa da criança e mede. E aí ela citou, né, falando de um dia para o outro, falou assim, olha o quanto ela cresceu. Tipo, eu achei sensacional e bate muito com o que você estava explicando, de fato. E até porque, falando nessa questão de crescimento, principalmente eu acho que da baixa estatura, causa muita ansiedade, não só nos pais, mas da gente pensar numa questão até social, psicológica dessa criança, né? E até assim, eu não falo nem só baixo, não, porque o alto que é muito mais alto na sala de aula, sabe? Também acaba tendo, de repente, alguns fatores de autoestima que realmente, né, podem influenciar psicologicamente e socialmente no desenvolvimento dessa criança. Por isso que é um fator importantíssimo, né, de procurar ajuda para ver o que se pode fazer. É muito importante. Na verdade, assim, toda inadequação, tudo que faz uma criança se sentir inadequada ali naquele momento vai ser um fator importante para o psicológico, para o emocional dessa criança, né? A criança ou o adolescente, eles têm uma tendência a formar grupos, a formar tribos ali, e eles se identificam, né, com as similaridades. Então, sim, existe muito isso daquela criança se sentir simplesmente inadequada. Ou, muito comum na puberdade precoce também, ou porque está muito na frente dos outros, porque se sente muito diferente, no sentido de adiantamento ou no sentido de atraso, né? E a gente sabe que existe o bullying também, né? Existe essa questão das crianças não terem ainda a maturidade emocional, a empatia, e assim, vai lá e, sabe, ofende a criança que tá um pouco mais baixa. E isso atinge a autoestima de uma forma que às vezes pode ser, assim, estrutural para aquela pessoa, sabe? Ela pode levar isso para a vida. Então, é muito importante, gente. Isso é real, assim. Eu recebo pessoas no meu consultório com essas queixas, com sofrimento da criança, sofrimento da família, e eu levo isso em consideração, tá? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Pensar que aquela criança tá baixa, né? Tá assim, não tá abaixo da linha vermelha, mas ela tá fora do potencial da família, ela poderia estar um pouco melhor para aquele potencial da família. Poxa, ela tá sofrendo as consequências emocionais. A gente tem que considerar tudo isso, né? A gente tem que considerar a criança como um todo. E, gente, é uma coisa que eu sempre me lembro de uma palestra que eu assisti do Dr. Duval Damiani, que era o meu chefe lá na USP. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Como a nossa sociedade vê a estatura como um sinônimo de sucesso, né? A gente esquece disso, às vezes. A gente fala muito de discriminação racial, discriminação por opção de gênero, né? Assim, opção sexual, né? Mas a gente tem discriminação por tudo, na verdade. A pessoa que tá inadequada, ela sempre é discriminada, né? A pessoa que é obesa Infelizmente. é discriminada, né? A pessoa que tem uma baixa estatura, por exemplo, também né? Então, assim, ele deu um exemplo que eu fiquei muito pensativa. Só a Gisele Bündchen que não é. Não, ela é maravilhosa. Pai do céu. Mas sabia que ela sofreu bullying quando ela era criança? Ela falou sobre isso, né? Por quê? Porque ela era muito alta, ela era varapau. Então, assim, a criança é um não bicho. Tem jeito, não tem jeito. Terrível. Então, ela também sofreu, né? Depois que ela ficou a Gisele Bündchen, mas assim, ela sofreu. E aí, o que acontece? Quando você vê dois homens de terno, quem que você acha que é
O que é bem-sucedido socialmente, o que tem a profissão de mais status social. Um homem alto de terno ou um homem baixinho Com de terno? certeza, eu já vi essa pesquisa também. Sim. Eles sempre apontam para o O homem alto. alto, né? O alto você pensa que é um empresário muito bem-sucedido, E aí, um quando eles falavam advogado. até a profissão, tipo, Isso. nem sempre, Nem né? sempre. Aí o mais Impressionante. baixo, o que que você pensa? Ah, É. é uma profissão que pode usar um terno, mas talvez, assim, o consenso universal pensa que o mais baixo, sei lá, pode ser um garçom, pode ser uma Uhum. outra profissão que também é muito digna, mas assim, que tem menos status social. Sim. Entende? Então é um pouco inconsciente isso, de achar que a pessoa mais alta é mais bem-sucedida, Perfeito. né? E isso não vem só da altura, né? Isso vem para magreza também. A gente tem inúmeros estudos que mostram que a mulher em sobrepeso, a mulher Obesa. obesa perde opções, ela perde oportunidades, inclusive, de trabalho, né? Porque se tem um certo preconceito. Então, assim, existe isso enraizado na nossa sociedade, né? Então, isso que vale, inclusive, assim, de pensamento, de reflexão pra gente, né? A altura, ela é importante, né? Ela é algo que, assim, é mais do que estético, realmente é funcional, é uma coisa importante, a gente não pode aceitar ali que aquela criança esteja abaixo do que é o bom, o esperado para ela. Mas, assim, o quanto que é visto isso de uma forma pesada, né? Então, para uma criança, o quanto que isso é pesado? É uma criança que ainda não tem maturidade emocional para isso, o quanto que ela se sente inferiorizada. Então, é muito importante a gente ter, inclusive, muitas vezes, o apoio psicológico. A gente tem psicóloga lá na clínica, né? Lá no Excelente. instituto. Uhum. A gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista. Tá dentro da equipe multi justamente porque é muito importante a gente olhar para isso, né? Então, olhar para a possibilidade de tratamento daquela criança, dá para tratar, precisa tratar, trata. Ah, não precisa tratar, ela tem só um atraso constitucional do crescimento, não precisa tratar. Mas aí a gente precisa estruturar a mente daquela criança para que ela passe por esse processo. Porque criança chega em um determinado momento que fica diferente. Sim, Entra na puberdade, todo mundo é diferente. verdade. Assim, a gente tem velocidade de crescimento ao longo da vida, né? Então, do primeiro ao terceiro ano de vida, a criança cresce mais rápido. Primeiro ano, 25 centímetros. Segundo ano, cresce 12,5. Terceiro ano já vai crescer uns 7,5, e depois disso cresce um platô de 4 a 6 centímetros por ano, tem literatura que fala de 5 a 7, e vai até a puberdade. Então, as crianças nesse platô muitas vezes estão parecidas. Se não tiver parecida, se cair do padrão, a gente já procura o médico, né? Mas tá meio parecido. E aí chega na puberdade, não é igual. Porque um entra na puberdade antes, o outro entra na puberdade depois, né? Existe uma normalidade de espaço ali para entrar numa puberdade. Quem tá na puberdade vai crescer no estirão rápido e o outro vai ficar. Então, assim, cria uma diferença muito grande e isso mexe com a cabeça das crianças, mesmo quando elas estão Demais, normais, é verdade. mesmo quando elas estão dentro do que é esperado, sabe? E faz muito mais sentido procurar ajuda ou iniciar qualquer tratamento antes da puberdade, né? Sim, antes da puberdade. Na verdade, qualquer realmente distúrbio de crescimento, a gente consegue ter uma resposta muito mais positiva quanto mais cedo se entra com o tratamento, né? O primeiro ano de tratamento com o hormônio do crescimento é sempre o melhor ano, né? E também a questão de o momento que você iniciou vai fazer uma grande diferença na altura final. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Uhum. Obviamente, se você acabou percebendo um pouco mais tarde, não significa que não tem jeito, tá? Existem momentos que realmente já fechou a idade óssea que não vai ter como. Mas existe como fazer isso pelo meio do caminho se tiver necessidade. Mas, assim, de fato, se for mais cedo, vai ter melhor resultado. Uhum. Eu amo a minha altura hoje. Eu tenho 1,68 e adoro salto, Ótimo. Uhum. né? Adoro a minha altura, mas realmente eu já fui a mais alta da turma, a mais Uhum. alta das amigas. E também os meus membros inferiores, eu falo que é eu e a Ana Hickman. A gente tem, né, ele maior mesmo. Uhum. E teve uma época na vida que realmente aparentava muito mais, né? Uhum. Então, assim, de ter minhas pernas maiores do que o meu tronco. Uhum. Nesses casos, se eu tivesse procurado ajuda nessa adolescência, ainda teria alguma possibilidade de. Olha, se de fato eu teria que ver, realmente fazer uma análise, fazer a medição dos membros e tudo. Se tivesse uma desproporção real, assim, se realmente se diagnosticasse uma desproporção, provavelmente teria que se ter estudado um pouquinho melhor para ver se de fato essa desproporção era algum distúrbio ósseo, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Porque existem questões ósseas ali que podem levar para uma baixa estatura ou uma alta estatura que tem essa relação de proporção de membros, né? Então é importante a gente avaliar isso. Geralmente mais quando é baixa estatura, tá? Mas Uhum. essa proporção também é uma coisa que pode ser analisada durante o crescimento. Provavelmente você
né, proporcionalizou mais ao longo da Sim, vida, deve ser algo assim sim. seu, né, fisiológico. Mas era algo pra gente ver, a Que gente te falando sobre incomodava. emocional, sobre É, psicológico, era algo que me incomodava. Porque eu nunca exato. achava uma roupa adequada também. Sim. Porque a calça ficava boa na cintura, mas ficava curta na perna, Uhum. né? Então, e era algo que chamava atenção, que gerava apelidos, Sim. né? Somos da década dos anos 80, né? Que Então, tudo era ali, normalizado, bullying eu tava que falando tava tudo bem, eu né? estava falando ainda há pouco que o meu filho de 6 anos e a gente fez ontem cinema em casa. E aí eu falei assim: ah, não, vamos colocar Menor Dormiu, vamos colocar Esqueceram de Mim. Época de Natal, né, minha gente? Esqueceram de Mim. Eu ria tanto, mas o linguajar era outro nível. A outro nível, Não entendeu? Eu tinha falei, problema, gente, não tinha entendeu? problema. Até Podia uma falar o que arma. O menino quisesse. tava com uma arma. Eu sei que de chumbinho e tudo e tal. Mas ele tava com uma arma É. atirando nos bandidos, né? Amassando com ferro a cara do outro. Era tudo meio sem frescura, Era né? Hoje em excelente. dia a gente foi para acho que a gente caminhou um pouquinho mais para essa questão, né, de ter mais Então, cuidado. 8 ou 80, né, galera? Porque a gente chegou É. muito no 80 ali também, Eu né? acho que tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, sim. Mas, de fato, sim, isso existia, isso ainda existe, tá? O bullying, ele não acabou. Hoje em dia, se conhece mais e se nomeia isso de bullying, né? Na nossa época, frescura o menino reclamar que estão apelidando ele É. na escola. Deixa de Uhum. frescura, menino. Pedala, É, né? vambora. Mas agora não, É. agora é nomeado tudo, mas existe muito, né? E assim, mais ainda, eu acho que, sabe, hoje em dia com o acesso à internet, existe uma padronização ainda maior, existe uma cobrança tão forte. Eu vejo meninas tão novinhas preocupadas com peso, aparência, sabe? É É uma cobrança tão complicado. É complicada, perigoso, é muito perigoso. perigoso. E assim, tudo ganha uma proporção grande, né? É Inclusive o verdade. bullying. Então, assim, a autocobrança é muito maior, o bullying é muito maior e o bullying toma proporções muito maiores, o que pode ser muito mais maléfico para o psicológico, né? Antigamente tinha o bullying só na sala de aula, mudava de sala de aula, acabou, mudava de escola, nem precisava mudar de escola, mudava só de sala de aula. Hoje em dia, não, né? Hoje em Muda-se dia de toma grandes escola. proporções. Então, a gente tem que olhar para o lado psicológico da criança com o Tem razão. cuidado, com o carinho, né? Logicamente, a gente não vai indicar nenhum tratamento desnecessário, né, assim, usar um hormônio em uma criança que não precisa, mas assim, olhar com carinho, tentar ao máximo estimular o melhor potencial daquela criança, né, e cuidar da mente, cuidar com carinho da Perfeito. questão de saúde mental, porque é importante. E existem formas de prevenir o distúrbio do crescimento? Até pensando nas famílias de baixa estatura, né? Uhum, Que muitas vezes olham para o filho e falam assim, poxa, eu queria que ele fosse mais alto, né? Ou uhum. se é uma regra, se é mito ou verdade, tipo, pais baixos, filhos baixos, pais altos, já, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Bom, doutora. quanto à baixa estatura familiar, gente, não é assim. Nasci assim, cresci assim, Gabriela. Pai e mãe são baixos, a pessoa vai ser baixa para sempre. Não, tá? Se o pai e a mãe de fato são baixos, né? Estão ali abaixo do Z-score, menos 2. Se o potencial genético, né? Quando você faz o estudo do potencial genético, se ele leva para uma estatura baixa, você tem que considerar tratar essa criança, porque o distúrbio de crescimento pode ter vindo lá dos pais e eles não terem descoberto. Né? Hoje em dia é muito mais disseminado, tem-se mais conhecimento sobre isso, mas anos atrás, às vezes não tinha, às vezes o avô tinha, o pai tinha e não tratou. Né? Então, a gente precisa olhar, mesmo para a baixa estatura familiar, quando é uma baixa estatura de fato, a gente deve ter um olhar mais cuidadoso e tratar sim, tá? Não é mito que existe baixa estatura familiar, existe, mas não significa que você não trata, né? O que você não trata é quando você comprova que aquilo ali é só um atraso e a criança vai recuperar. Mas se a criança está abaixo do que deve ser, tanto para os padrões da Organização Mundial de Saúde, quanto para aquela genética daquela família, então ela está abaixo do que se espera para a família, você deve ir atrás de estudar, sim, Perfeito, que bom. né? Você deve ir atrás de estudar. E a sua outra pergunta foi Se existe uma forma de de prevenir. prevenir. Assim, depende, tá? Existem motivos e motivos de baixa estatura, existem casos e casos. Então, se for uma baixa estatura por distúrbio hormonal, por deficiência de um hormônio que provém lá da glândula hipófise, alguma malformação da hipófise, né? Se for um distúrbio, uma doença crônica que já existe ali, que já tá, né? A criança ali
tem aquela tendência genética, aí você não consegue. Mas, na maioria das vezes, como eu te falei, a gente tem fatores ambientais influenciando muito no padrão de crescimento, né? Então, assim, é muito mais raro você ter, de Alimentação, fato, uma atividade doença. física Exato. Muito mais impactam raro também. você ter uma doença, mesmo deficiência hormonal, do que você ter simplesmente um ambiente que não está proporcionando um crescimento saudável. Então, o que impacta no crescimento saudável? A tríade do crescimento saudável. Eu sempre falo muito desses 3 pilares importantes. Atividade física, né? Perfeito. Atividade física adequada para aquela criança, para a idade daquela criança. Atividade física na intensidade adequada para aquela criança, né? O sono saudável, gente, é muito importante. A gente subestima o poder do sono. O sono é quando o hormônio de crescimento melhor funciona, é quando a gente tem a melhor qualidade desse hormônio de crescimento, né? Então, o sono é essencial para um crescimento saudável. Não só o GH é liberado na sua melhor qualidade do sono, mas a gente tem diversos estímulos hormonais que acontecem prioritariamente à noite. A gente tem organizações hormonais que acontecem ali. Então, a saciedade, ela acontece com muito mais qualidade quando você tem uma qualidade de sono. Se você não tem qualidade de sono, você não tem saciedade, você desorganiza o equilíbrio da fome e da saciedade, né? O próprio cortisol, né? Ele tá muito... O cortisol, que é o hormônio que é o corticoide, né? Mas que é o nosso próprio corticoide, é o cortisol, o que a gente produz, e ele também está relacionado a estresse. Então, assim, se você não tem uma qualidade de sono, você desequilibra a questão do cortisol e automaticamente desequilibra a secreção de hormônio de crescimento, desequilibra a parte de metabolismo, açúcares, né? Pode ter colesterol mais alto também. Também questões psicológicas, comportamentais, aprendizado, cognição, tudo isso tem a ver com sono, né? Porque a gente tem fases do sono ali, né? Então, na fase do sono de movimentos mais rápidos dos olhos, a gente tem sedimentação de memórias, aprendizado, cognição, e na fase de movimentos mais lentos, né? Na fase não REM, a gente tem aquela fase que você libera mais hormônio de crescimento. Então, sono é essencial para tudo, não só para o crescimento, mas para o desenvolvimento. E a parte da alimentação, que é assim, saco vazio não para em pé mesmo. Não tem crescimento saudável se você tem uma alimentação pobre, né? E assim, aí eu vejo muita preocupação das famílias de, poxa, mas meu filho é seletivo, o que que eu vou fazer? Né? Então, trabalhar a seletividade de forma comportamental é muito importante. A gente não se contentar com a questão da seletividade. Então, buscar Sempre, né? sempre, Buscar sempre assim, alternativas. obviamente, não se culpando, não levando isso com peso ainda maior Você do já que viu a já minha carinha assim, tem. né? Porque eu penso na minha menina, Então, que ela tá excluindo grupos de fruta, isso tá me pois deixando é. louca. Então, assim, excluir grupos alimentares inteiros pode ser uma questão, pode ser um problema. Mas aí ela consome os legumes, já Consome. compensa. Então, assim, existe realmente uma preocupação quando tem a seletividade, mas assim, quando você vê isso com leveza, quanto mais leveza você vê, quanto menos estresse você leva pra mesa, né? Pra Quanto menos ela. cobrança pra ela e pra você, melhor funciona. Então, assim, existem diversas formas de trabalhar a nutrição comportamental, trabalhar a seletividade com o médico, com o nutricionista. Muitas vezes tem que ir até para as terapias quando é mais grave, né? Terapia ocupacional. A gente tem, às vezes, necessidade até de psicólogo, psiquiatra. Mas, assim, depende muito do caso, né? Fono, às vezes, né? Dependendo se é deglutição e tudo mais. Mas trabalhar a alimentação da forma que você conseguir. Então, assim, promovendo uma relação boa com a comida. Então, vai comprar a comida junto, faz Ajuda a a comida junto, fazer, ajuda né? a fazer, né? Leva uma emoção positiva ali. Então, tem inúmeras formas. E a gente sempre tem a suplementação, né? Quando a gente não consegue levar aquilo pela alimentação, a gente não pode deixar de lutar por isso, mas a gente pode ir para a suplementação enquanto isso, porque o crescimento acontece o tempo todo, né? Para a gente não perder o Verdade. timing. Então, essas 3 coisas, alimentação saudável, que pode ser acompanhada de uma suplementação quando necessário, o sono saudável e a atividade física são essenciais. A gente não pode subestimar isso. E, gente, detalhes, tá? A gente pensa que a gente sabe sobre isso, mas é muito detalhe. Então, é importante a gente realmente mergulhar nesses 3 grandes pilares, né? E se dedicar a isso, para o nosso filho realmente ter o melhor potencial. E existe uma outra coisa que não está nos 3 pilares, mas influencia em tudo, que é o tempo de tela. Ah lá. O A tempo gente de já tela. teve episódio falando só sobre tela aqui. Foi até uma oftalmo que veio aqui comigo. Exato. Tem mães que estão aguardando falar sobre distúrbios do sono, né? Sim. Porque tem crianças com distúrbios Super do sono. Eu importante. prometo que eu vou trazer
né, um profissional aqui, ou da neurologia, ou da psiquiatria, Super mas já importante. estou indo atrás, até da otorrino também, a gente Otorrino trabalha tem. com sono bastante, né? Exatamente. Então, assim, eu já estou procurando, né, esse profissional para vir aqui compartilhar um pouquinho desse conhecimento, para a gente entender melhor sobre isso, mas Sim. realmente faz parte Muitas do vezes o pilar sono necessário. é muita coisa, na verdade, né? É uma complexidade. Então, É, às vezes o sono não é simplesmente porque não tem uma boa mas rotina, uma isso boa que higiene do você falou, sono. doutora Marília, Hum, foi sensacional, que a gente acha que sabe. Exato. Então, por exemplo, todo mundo sabe que excesso de tela não é Faz mal, legal, exatamente. mas a gente foi nesse episódio até em nuances, assim, em detalhes tão importantes da gente realmente saber o porquê que o excesso de tela é ruim, né? Exato. Então é a mesma coisa. Por que a criança precisa dormir tantas horas por noite? E esse sono tem qualidade? É. Você sabe se tem qualidade esse Exato. sono Às da vezes a criança? criança até dorme, mas ela ronca, mas Exatamente. ela tem, na verdade, uma apneia do sono, né? Exato. Ela tem Acorda muitas adenoides vezes. aumentadas, É. ela não tem uma boa qualidade do sono porque passa o dia vendo tela, a melatonina tá lá embaixo, a qualidade do sono é péssima. Então, assim, tem muita coisa, né? A gente menospreza o poder desse sono, né? A pessoa acha que Exatamente. não é tudo isso. Ah, meu filho dorme as horas necessárias, dorme à tarde. Não tem qualidade, porque a tela tira essa qualidade. Os nossos olhos, quando a luz azul incide nos olhos durante Uhum, muitas horas, especialmente quando uhum. é à noite, quando você usa a tela à noite, o que acontece? O teu cérebro pensa que é dia. Ele não É. entende. A melatonina ela precisa de escurecimento, né? De escuridão Uhum, para ser uhum. bem A gente até falou produzida. sobre o dormir de televisão acesa, com a TV Exato, acesa, a gente exato. Criança conversou pequena, pra vocês bastante. terem ideia, criança muito pequena, não tem que ter nenhum tipo de luz no quarto, inclusive, porque a pálpebra é fininha, então às vezes a mínima Ali fresta. fica, é. Exatamente. Então, tudo isso influencia na qualidade da sua melatonina e, consequentemente, na profundidade do sono e na liberação do hormônio E de criança crescimento. precisa brincar, se movimentar. Com E a gente certeza. sabe que às vezes não tem atividade física, ou Isso. atualmente o que a gente vê também é uma menor locomoção. E, Sim. inclusive, eu já Até trouxe pelo um perigo, educador né? físico É. aqui, né, que falou que hoje em dia as crianças não sabem correr, não Não. sabem pular. Por que será? Telas também tá ali, um dos É. principais fatores para isso acontecer. Pra te falar a verdade, isso me impressionou muito quando eu fazia minha residência, né? Porque eu cheguei a essa conclusão, a gente tinha um contato muito direto com os Sim. educadores físicos e na nossa época, gente, quando tinha aula livre na escola, na educação física, aula livre, a gente, Correr, uhul, todo é, mundo ia amava aula correr, ia livre. brincar, ia Porque a pular, pira se esconde, a pira é, pega, vai, não sei o quê. queimada. Hoje em dia, a educadora física que eu trabalhava, ela falava que quando tinha aula livre, as crianças ficavam encostadinhas na parede, assim, porque não sabia muito bem o que fazer. Então, claro que isso não é generalizado, mas assim, isso vem acontecendo, né? Uhum, As crianças, elas não têm mais essa uhum. coisa de realmente se movimentar. E isso vem para tela e vem também para, assim, um processo que a gente vem vivendo de perigo, é um pouco mais perigoso você estar brincando na rua, não Verdade. é como antigamente, né, que todo mundo brincava na rua. Então, assim, vem uma série de fatores, né? Uhum. Teve a pandemia desencadeou uma série de situações, inclusive psicológicas aí, né? Então, houve tudo, esse processo todo. Mas, de fato, a gente tem que quebrar um pouco o padrão, né? Eu sempre falo que a gente tem que tentar voltar alguns anos atrás, é como se a gente estivesse voltando no tempo. É aquela coisa, tipo, chegou num limite, Com assim, certeza. estafou, entendeu? A gente tem que voltar atrás, Um né? pouquinho A vida é mais, é. cíclica, É. exatamente. Então, assim, chegou num limite tão exagerado ali de tela e de uma vida industrializada, que hoje se sabe que não tem feito bem, Sem dúvida. né? Isso inclui, inclusive, vou citar aqui os disruptores endócrinos, por exemplo, que são substâncias que estão presentes ali no nosso dia a dia, no uso de produtos de uso pessoal, ali, no desodorante, Uhum. no protetor solar, no shampoo, um monte de coisa que a gente nem se preocupava um tempinho atrás. É Tipo, o verdade. industrializado veio para ajudar, né? A Revolução Industrial veio para ajudar a mulher a se empoderar, a trabalhar para o Uhum. mercado de trabalho. Mas veio o industrializado trazendo problema, trazendo Vários. alergia, trazendo disrupção endócrina, trazendo distúrbio endócrino, Uhum. puberdade mais cedo, né? Então, assim, isso é um processo tão louco que aconteceu em todos esses anos, né? O industrializado, a tela, o não movimento, que a gente tem que respirar fundo e pensar por que está acontecendo todo esse problema. Até questões mesmo de Do neurodesenvolvimento. Hoje a autismo, gente tem né? mais A gente já autismo, falou. TDAH, então assim, Alguns já outros tem estudo que fala transtornos, de é. associação a
questões de disruptores, não os endócrinos, mas assim, questões de substâncias que podem ser disruptoras desse tipo de situação, a tela, enfim, o estilo de vida que a gente leva, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que respirar fundo E e tá pensar. justamente nessa geração, porque foi na nossa época da Isso, infância que teve esse boom da indústria, né? exato, que a gente foi considerando E a bom, gente bom, bom, e foi foi os usando, maiores usando. consumidores disso Exato. tudo, né? Usou, achando que não tinha, Isso. não tinha limite, e aí chegou o ponto que explode, né? Então, a gente pensar que funcionou melhor algumas coisas antigamente, né? Vamos voltar um pouquinho para antigamente? Uhum. Vamos tentar movimentar um pouco mais na medida do possível? Vamos se esforçar para isso? Porque uma coisa também que acontece muito é, assim, até a culpa materna, ou culpa familiar, não só materna, de você não ter muito tempo, porque a gente vive correndo, a gente vive numa velocidade acelerada, a gente vive ansioso e assim, não tem tempo para oferecer para aquela criança tá brincando na rua, tá no ar livre, né? Você tá sempre na tela, então você influencia aquela criança a fazer o mesmo, Exato. né? Então assim, a gente olhar inclusive pra gente, né? A gente desacelerar um pouquinho, porque Sem isso dúvida. é um processo mundial, uma coisa que aconteceu com todo mundo, né? A criança é só uma manifestação do que está acontecendo com os adultos também, né? Perfeito. E com o que a gente disponibiliza para eles, Exatamente. né? O tempo Porque de qualidade é tudo, né? E você se dedicar para essa questão da tríade do crescimento saudável exige também um olhar um pouquinho mais atento, né? Exige que você se dedique um pouquinho. Claro que não levando um peso maior ainda para a maternidade, que já é, né, pesada em vários sentidos, mas assim, entendendo que é importante desacelerar, é importante olhar para essas coisas, sabe? perfeito. A última aqui era justamente para você enviar uma mensagem aos pais. Eu acho que você já fez isso com maestria, Com falando certeza. dessa tríade e falando desses cuidados tão necessários com o nosso dia a dia, com o nosso tempo de qualidade. Que episódio sensacional, hein, minha gente? Não, você já curtiu, você já compartilhou? Por favor, façam isso, porque merece que atinja o maior número de pessoas possíveis, mesmo aquelas que vocês acham que não estão passando por esse tipo de problema ou distúrbio, eu acho que é importantíssimo, porque o nosso principal propósito aqui no Pode Escutar é justamente a gente levar informação para que deixe o nosso maternar mais leve, deixe o Sim. nosso dia a dia mais leve, porque a gente vai estar empoderada em relação à teoria, Exato. né? Por Acho que mais faz que toda eu a não esteja diferença. passando por isso, se em algum momento eu passar com um dos meus, eu vou estar muito mais atenta a esse desenvolvimento Exato. deles. Então, compartilha, curte, né, para que chegue realmente no maior número de mães, pais, cuidadores, bem quem isso. tem O realmente conhecimento, ele criança em casa. transforma, né? Então, assim, o maternar, às vezes, assim, tornar o maternar mais leve é justamente se munir de informações, porque aí você não vai sofrer quando tiver aquele teco, aquela pressão externa, você vai tá munido das informações corretas, você vai ter aquela segurança que você precisa, né, para desacelerar, para levar para o teu filho a melhor qualidade, o melhor potencial de crescimento dele, né? Então, assim, se munir de informações é muito importante, né? Tentar desacelerar, tentar olhar pra gente, tentar fazer uma reflexão. Aproveitem esse fim Exato. de ano, que é um momento que todo mundo Todo já mundo fica para fazer reflexivo. isso, né? Todo mundo meio que tem aquela sensação de O que finalização, eu né? fiz nesse ano? O que eu quero Exato. mudar? Quais são as minhas metas? É tão Eu importante acho mesmo. muito importante a gente fazer isso nesse momento. Eu acho que calhou muito de ser nesse momento do ano, né? Fazer essa reflexão, né? Do quanto que a gente pode desacelerar, oferecer tempo de qualidade para os nossos filhos, olhar para isso com seriedade, né? E se munir de informações. Eu acho que aqui é assim um grande centro de educação realmente para as mães, para os pais, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, eu realmente admiro muito vocês. E eu espero que o trabalho de vocês continue, assim, crescendo cada vez mais, porque isso é essencial para as famílias. Assim, eu acho que Obrigada. realmente vocês estão de Obrigada parabéns. por tanto conhecimento compartilhado, né? Brilhantemente, né, na sua fala, desde o início até agora. Foi muito, muito bom e Obrigada. importante te ouvir também. Já sigam ela no Instagram, como a gente falou, é divertidíssimo demais o Instagram da doutora Marília Potter. É muito legal e ela trouxe esses quadrinhos, essa diversão para realmente Sim. deixar mais leve todas as informações que ela traz no Instagram dela. Pro Muito bom. maternal ficar leve, gente. É isso. Eu Exatamente. acho que esse é o Muitíssimo caminho. obrigada. Obrigada de Muito novo aos nossos obrigada. parceiros e patrocinadores aqui no Pode Escutar, Pode Falar. E só lembrando que nessa quarta-feira, esse é o último episódio gravado que vai ao ar esse ano, que os próximos vão cair no Natal e no Ano Novo, e por isso a gente vai fazer um compilado, né, de todo mundo que já veio aqui. E aí, ano que vem, a gente já começa com um repeteco.
com a doutora Cristiane Menezes, que vai voltar ao nosso podcast, né? Que já vai gravar um episódio comigo, para logo no primeiro dia do ano, na primeira quarta-feira do ano, a gente já vai, sem ser o dia 1º, claro, né? O dia 8, então, né? Na quarta-feira, vamos falar sobre um episódio que está muito pedido. Eu recebo mensagens demais das mamães querendo saber sobre gagueira. Izzy, meu filho tá gaguejando, isso é normal, não é normal? É mito ou é verdade que tem uma gagueira aí que aparece para toda criança? Né? Então, a gente vai falar sobre isso no primeiro episódio, já vou deixar gravadinho para vocês, e eu já quero agradecer, né, a todos os nossos convidados, né, e inclusive você que veio a brilhantar esse nosso final de ano. Obrigada. Aqui no nosso podcast. Que espetacular episódio hoje gravado contigo, né, e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido e vai ser muito importante para muitas famílias, né, que estão nos assistindo, que estão aqui junto com a gente. E eu queria agradecer ao Estúdio Jungle, Rodrigo, que está aqui, o Diógenes, que é onde a gente grava o nosso podcast, a todos os nossos patrocinadores e parceiros que acreditaram nesse nosso projeto, né? Estejam com a gente no ano que vem também. Nós somos muito felizes e nos dedicamos muito a fazer do nosso podcast realmente algo que seja necessário e importante, né? Para que muitos pais se munam dessa teoria, né? Então, para a gente faz sentido, eu espero que para você aí também, e a gente ama receber esse feedback, ama receber, né, as tuas sugestões, tanto de profissional quanto de assuntos também relevantes para a gente trazer aqui do nosso Maternar. E eu quero te dizer que eu estou muito feliz com a tua audiência, eu quero te dizer que eu agradeço assim, a todos os parceiros, a todos os profissionais que passaram aqui no nosso podcast esse ano. Então, por isso que a gente vai fazer esse resumão para vocês nos próximos 2 episódios, né, para comemorar aí o nosso Natal e o nosso Ano Novo. E quero te falar que ano que vem tem muito mais, viu? Fica sempre ligadinho aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. E Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Natal, Mamãe Noel, por favor. Feliz Natal. Aí eu nossas unhas combinando. Verdade, eu tô vermelho. O esmalte vermelho tá bombando tem que lá ser, na festa né, de escova, gente. Tá bombando. Maravilhoso. Gente, um final de ano reflexivo. Um final de ano para você realmente colocar no papel aquilo que você quer superar, aquilo que você quer ser melhor, porque todos os dias a gente tem que ter metas e eu espero muito que vocês atinjam aquela meta que você deseja tanto, tá? Um feliz ano novo e bora pro próximo Pode Escutar, Pode Falar. Um beijo! Aê!